Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Teologia e Espiritualidade. No momento, estamos aqui com a teologia sistemática do Dr. Charles Hodge. Charles Hodge é um teólogo americano. É uma teologia sistemática bastante sólida, na minha opinião. Eu, quando comecei a estudar, estudei algumas coisas, procurei estudar umas versões pentecostais ou carismáticas, fiquei profundamente decepcionado com a qualidade do material, ou com a falta de qualidade, ou com a falta de estruturação escriturística, ou debate histórico, né? Mas isso sou eu, meu sentimento, meu pensamento, minha maneira de compreender os ensinamentos relacionados à palavra de Deus. Deixa muito a desejar algumas teologias sistemáticas, principalmente adotadas por movimentos pentecostais ou neopentecostais. Se bem que, via de regra, os neopentecostais não adotam nenhuma teologia sistemática e os pentecostais também não. Alguns grupos adotam algum material após uma intensa seleção, separação, que, na minha opinião, é um erro, é um equívoco. Por exemplo, do que eu estou falando, se você quiser aprofundar o seu conhecimento escriturístico, o seu conhecimento em relação às doutrinas, à teologia, à palavra de Deus, de primeira mão você sentirá um impacto, porque você será mais testado na sua fé do que enriquecido através do estudo e do conhecimento, porque uma parcela considerável do mundo acadêmico ou teológico, principalmente os que militam nas carreiras universitárias, estão comprometidos com uma estrutura de ensino e de pesquisa que não leva em consideração uma série de verdades nas quais nós acreditamos. E eles, por uma questão de formulação é, metodológica, metodológica da pesquisa chamada científica, eles não consideram algumas coisas que nós consideramos. Por exemplo, estamos aqui falando das escrituras, nós acreditamos que as escrituras são infalíveis. Por que são infalíveis? Porque foram dadas por inspiração divina. A infalibilidade e a autoridade divina das escrituras se devem ao fato de serem a palavra de Deus. E elas são a palavra de Deus em virtude de terem sido dadas pela inspiração do Espírito Santo. Isso é fundamental. Se você não tem essa concepção, se você não tem essa verdade habitando na sua mente, no seu coração, você será jogado para lá e para cá, sabe? Como uma carga solta na carroceria de um caminhão ou um engradado no porão de uma embarcação. Se você não tem uma estrutura, uma firmeza, uma convicção plena em relação à sua fé, você sentirá grandes dificuldades quando a sua fé for dissecada, literalmente, quando os princípios, os valores e as doutrinas forem dissecadas diante dos seus olhos por autores, por homens cujo propósito não era o universo da fé, mas desacreditar a Bíblia, a palavra de Deus. É um processo que tem sido mantido. Você vê isso ocorrendo ao longo de toda a perspectiva de o Ocidente, que chamam, né? A Europa, a América do Norte, América Central, América do Sul. As universidades, estranhamente, principalmente aquelas que foram fundadas por religiosos, por ordens religiosas, quer sejam católicas, protestantes, evangélicas, é interessante que, com o passar dos anos, elas foram invadidas ou dominadas por estruturas de pensamento contrárias ao objetivo claro estabelecido na sua fundação. Ao invés de formar homens para perpetuar, para proclamar a fé, a vida de fé, acaba formando profissionais para o mercado de trabalho, profissionais para diversas outras atividades da indústria, do comércio, e no que diz respeito à espiritualidade, se esvaziaram, muito embora ainda existam alguns grupos remanescentes militando nessas universidades no mundo todo.
O problema é que quando eles produzem alguma coisa boa, alguma coisa que mantém a integridade da Escritura, mesmo numa perspectiva acadêmica, aí vem os profissionais eclesiásticos chamarem esses acadêmicos de moderno, né, teólogo liberal. Aí são acusados de serem liberais. O sujeito tem que lutar para manter a sua estrutura de fé, desenvolver um trabalho de acordo com uma metodologia a ele imposta, e mesmo quando sagra-se vencedor, tem um bom êxito em impedir a desconstrução da Escritura, aí vem lá o profissional que não gastou tempo nem energia, né, só parece um papagaio da igreja, né, está escrito, está escrito, está escrito, que nunca trabalhou em cima disso absolutamente nada ou quase nada, aí chama o outro de liberal. Então nós temos esse problema na estrutura das igrejas, né? Aprender mais, você corre o risco de ser taxado de liberal, né? Como se pensar fosse pecado, como se analisar sobre perspectivas diversas um mesmo texto fosse pecado. A tradição judaica fala em até 70 possibilidades, mas eu considero um exagero, possibilidades de interpretação das narrativas das Escrituras. Via de regras, os místicos deles falam em 32 planos de consciência, então 32 modos de compreensão da verdade assim revelada. Nós temos 3 ou 4 métodos aí que os cristãos usam, a maioria não usa bem quase que nenhum e fica alardeando fidelidade escriturística. Há sempre muito a ser extraído das Escrituras, mas a Bíblia declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Se o seu propósito não for o de agradar a Deus, você terá alguns probleminhas. Como todos nós temos problema, tá? Querendo ou não agradar a Deus, problemas virão sobre as nossas vidas. A natureza da inspiração. Esse é um conceito fundamentalista, tá? É um conceito que depois foi batido, foi desconstruído e está de novo se fortalecendo. Por quê? A origem, o início é o fundamento de tudo. Se começa mal, vai terminar mal. Se começa duvidando, não tem como traçar uma trajetória de fé, de esperança. Então, para não se perder, nós precisamos saber sempre quais são os fundamentos da nossa fé. As Escrituras são infalíveis porque são inspiradas por Deus. O propósito ao qual elas foram estabelecidas se cumprirá. A Escritura é infalível. Aí a discussão sobre a natureza da infalibilidade, aí já é gastar tempo e energia com os debates que não... a diferença entre 6 e meia dúzia não leva a lugar nenhum. Ou você, no somar, depois de tudo, de pensar, de meditar, de orar, de estudar, analisar e comparar, a questão é: você acredita ou você não acredita? Ponto. Alguns preferem acreditar que acreditam e não querem, de maneira nenhuma, confrontar a sua fé com a própria Escritura. Tá? O cristão é convocado a esse confronto. A natureza da inspiração, uma definição. Charles Hodge é um dos que apresenta muito bem, né? Academicamente, um mestre, um educador, ele apresenta muito bem. Quando nós falamos da natureza da inspiração, existem alguns princípios em relação a Deus, porque é inspirada por Deus, é uma inspiração divina, tá? Então, algo sobre Deus é transportado a nós através da inspiração, através da revelação. Então, tem algumas coisas que nós precisamos confirmar. Eu creio que já falamos algo sobre isso, mas vamos manter essa linha aqui para continuarmos de onde falamos. Deus não é o fundamento inconsciente de todas as coisas, nem uma força destituída de inteligência, nem um nome para a ordem moral do universo, nem mera causalidade. Quem é Deus? Deus é um espírito
Deus é um agente autoconsciente. Deus é inteligente. Deus é voluntário. Deus é possuidor de todos os atributos dos nossos espíritos. Mas assim compreendemos que os atributos de um espírito, quando aplicados à pessoa de Deus, eles não possuem limitação e são em grau infinito, porque Deus é eterno, em Deus não há limites. Deus é o criador do mundo. Deus é extraterreno, Deus não está confinado à sua criação. Deus é pré-existente e independente do mundo. Deus existe antes do universo por ele criado. E se um dia o universo por Deus criado tivesse fim, Deus continua existindo. Deus não depende. Deus não está vinculado ao universo. Tá? Deus, não sua alma ou princípio. Deus não é a alma ou princípio vivificante. Deus é o criador do universo, preservador e o governante. Tá? Toda e qualquer dificuldade em relação à natureza de Deus, o caráter de Deus, o propósito de Deus, criarão dificuldades no aprendizado da doutrina da inspiração das Escrituras. Que, como Espírito, Deus está presente e ativo em toda parte, preservando e governando todas as criaturas e todas as ações delas. Deus, como Espírito, está presente em toda parte. Não que todo Espírito esteja presente ou tenha o poder de estar presente em toda parte. Está falando aqui da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus. Tá? Que embora, tanto no mundo externo quanto no mundo da mente, no mundo interior da alma, da psique, do espírito humano, Deus age geralmente de acordo com leis fixas, que nós chamamos de leis naturais ou leis da criação, e através de causas secundárias. É livre para agir e frequentemente age imediatamente ou sem intervenção de causas, tal como ele fez na criação, na regeneração e nos milagres. Criação, regeneração, milagres. No universo acadêmico, você não conseguirá espaço para aprofundar essas questões, tá? Você analisará categorias literárias, categorias de narrativa literária. Você pode até aprender muito sobre a estrutura literária, a linguagem, né? O modo da aplicação e compreensão das diversas linguagens escriturísticas. Entretanto, criação, regeneração e milagres são objetos da fé, são objetos do espírito, são objetos da compreensão humana de que existe algo que é superior e infinitamente superior ao humano, tá? Deus. Que a Bíblia contém uma revelação divina ou supernatural. A presente questão não é se a Bíblia é o que alega ser. Porque nós saberemos. Num determinado ponto, num determinado momento da história, quando a história se consumar, nós saberemos que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia ela é o que ela alega ser. Isso se revelará com o tempo. Mas para nós que estamos aprendendo, o mais importante é saber o seguinte: o que a Bíblia ensina quanto à natureza e os efeitos da influência sobre a qual ela foi escrita são ou não verdadeiros. Tá? Então você está preocupado assim, a Bíblia é verdadeira. Tá. E daí? Eu posso defender isso. Você pode defender isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom. O papagaio que fica lá do lado de fora da igreja também pode falar isso. Agora, o convite é viver isso. E viver isso é aceitar. Ou não. Aí a liberdade, né? Hoje é possível uma religião materialista, né? Uma religião voltada única e exclusivamente para as necessidades físicas, psicológicas e emocionais do ser humano. É mundano, mas há um cristianismo mundano hoje. Ponto.
Não podemos negar, não adianta fingir. Não adianta fingir. Há um cristianismo mundano. O cristianismo tornou-se, em alguns aspectos, em algumas culturas, em alguns movimentos, uma religião mundana. Um meio para um propósito, um meio para um propósito. Esse propósito é sempre natural, é existencial. É uma falha, mas isso é o problema de quem assim pensa. Nós defendemos a liberdade, então defendemos a liberdade de todos. Não adianta eu defender a liberdade para crer e dizer que aquele que não tem essa crença, essa fé, não tem o direito de existir. Defendemos a liberdade para todos. A Bíblia, o que a Bíblia ensina quanto à natureza e os efeitos da influência, da inspiração sobre a qual ela foi escrita, são verdadeiros. Então, falaremos brevemente sobre esses aspectos. Deus te abençoe, te proteja e te conceda paz.